Então, nessa aula de hoje, nosso objetivo principal é fazer um estudo de como eu posso resolver algumas equações do segundo grau completas ou incompletas. Então, a gente vai estar aprendendo aqui a como resolver utilizando uma fórmula. Então, nós vamos estudar as equações completas e incompletas do segundo grau, ou seja, a sua resolução, utilizando uma fórmula que no Brasil ela é chamada de fórmula de Bhaskara. Então, essa fórmula ela possui essa característica aqui, aonde para você determinar o x que faz parte da equação do segundo grau, você vai utilizar os seus coeficientes, ou seja, o a, o b e o c. Então, nós já vimos em algumas aulas, né, que eu já estive explicando como resolver equações incompletas, que são aquelas onde ou você não tem o b ou você não tem o c. Nesse caso, você vai poder usar essa fórmula para resolver as completas e também as incompletas. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que nós estaremos utilizando. Essa fórmula foi colocada no Brasil como fórmula de Bhaskara como uma homenagem ao matemático, astrônomo Bhaskara. Mas nós vamos nos deter principalmente a fórmula, a parte histórica, aí você pode estar estudando dentro de livros que contêm a história de como surgiu essa fórmula. Então nós vamos focar aqui apenas nessa fórmula aqui de como que nós faremos a sua utilização. Então nessa fórmula nós temos o delta ou discriminante. O que seria o delta ou discriminante? É aquela expressão que fica dentro da raiz, ou seja, é a expressão b ao quadrado menos 4ac. Então, aquele valor que fica dentro da raiz quadrada é chamado de delta ou discriminante. Por que discriminante? Porque é ele que vai dizer se você vai ter solução, se você vai ter uma solução, se você vai ter duas soluções, ou se você não vai ter solução para a equação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a fórmula, que já foi colocada anteriormente, só que no lugar da raiz lá, onde aparecia o b ao quadrado menos 4ac, eu estou colocando aqui o delta. Certo? Então, o delta representa b ao quadrado menos 4ac. Então, nesta fórmula, que como eu já falei que no Brasil chamamos de fórmula de Bhaskara, nós vamos sempre estar preocupados em calcular primeiro o valor de delta quando eu resolvo uma equação de segundo grau. Por quê? Porque o delta vai dentro da raiz. E nós sabemos que quando a raiz quadrada estiver sendo calculada para um valor positivo, eu vou ter dois resultados, Pode ser um valor positivo ou um valor negativo. Quando eu tenho um valor dentro da raiz que for igual a zero, raiz é zero, ou seja, esse delta pode ser zero ou pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. E quando ele for negativo, o que vai acontecer? Então aqui eu tenho as três possibilidades. A primeira possibilidade é de o delta ser maior que zero, significa que eu terei duas raízes reais distintas, ou seja, duas soluções diferentes. Os valores que eu vou encontrar para essa equação são dois valores diferentes. Quando o delta for igual a zero, eu sei que o meu resultado vai ser igual para a primeira solução e para a segunda solução. Ou seja, a equação terá duas raízes reais e iguais. Por quê? Porque se o delta der zero, se eu pegar o menos b e somar com zero, ou se eu pegar o menos b e subtrair do zero, vai dar o mesmo resultado. Somar com zero e diminuir de zero não vai mudar o resultado da minha expressão. Por isso que eu digo que o meu resultado será igual, são duas raízes iguais. Se o delta for menor que zero, eu vou ter uma raiz negativa. Logo, dentro do conjunto dos números reais, eu não vou ter solução. Porque não existe um número negativo que vezes ele mesmo dê negativo. Ou seja, não existe raiz quadrada de um número negativo dentro do conjunto dos números reais. Então, vamos lá fazer um primeiro exemplo. Primeiro exemplo aqui, eu coloquei a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Como que eu resolvo essa equação? Essa equação já está na forma reduzida. Se você observar aqui o a, coeficiente x ao quadrado é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o valor do delta.
O delta é aquela expressãozinha lá, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Basta eu substituir os valores de b, a e c nessa expressão. Então, vamos lá. O b é 5, então lá no lugar do b, menos 5. Faltou menos 5, aqui é menos 5. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Estou fazendo os cálculos. Aqui seria menos 5, né? Está faltando sinal negativo. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, aqui eu sempre faço da seguinte maneira. Primeiro eu faço a potência, 5 ao quadrado, 25. Depois eu faço a regra de sinal aqui, ó. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 deu 1. Muito bem. Agora eu vou lá para determinar o valor de x. X é a expressão lá que nós já vimos também. Seria menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Olha, aqui eu não esqueci de colocar o sinal negativo. Vamos colocar aqui o sinal negativo para não ficar errado nossa expressão. Então agora está certinho lá. Então eu tenho aqui menos 5 ao quadrado, vamos voltar lá, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, que é 24, que vai dar 1. Agora eu vou substituir os valores nessa expressão. Então, menos b. Esse menos é da fórmula, tá aqui, ó, menos. O b vale menos 5, então menos 5. Então, eu tenho que colocar o menos da fórmula e o menos do número que tem lá. Aí, mais ou menos a raiz do delta que eu já calculei, que é 1. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Agora, eu vou fazer esses cálculos aí. Então, menos com menos, mais. Mais ou menos raiz de 1, eu sei que é 1. Agora, eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 1, 2. Agora, eu vou encontrar duas respostas. Por quê? Porque como eu tenho aqui raiz mais ou menos aqui, eu tenho que calcular para mais e para menos. Então, vamos fazer primeiro para mais. E para mais, eu sempre chamo de x'. Então, x' vai ser o cálculo para o mais positivo aqui, ó, no meio, esse valor no meio aqui. Vai ficar mais 5, mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6, divididos por 2, 3. O x duas linhas é o cálculo para o sinal aqui do meio negativo. Então, vai ficar mais 5, em vez de mais 1, agora eu vou fazer menos 1. Menos 1 aqui, ó, divididos por 2. Quanto que é 5 menos 1? É 4. Divididos por 2 é 2. Logo, a minha solução da equação resolvida é 3 e 2. Ou seja, são duas soluções distintas, duas raízes distintas. Portanto, o delta deu positivo, né? Se o delta deu positivo, eu sempre vou encontrar raízes diferentes, ou seja, raízes ou soluções é a mesma coisa. Beleza, agora vamos encontrar a solução da segunda equação aqui. Então, aqui eu tenho a equação 2x ao quadrado mais 2x menos 24. Vou usar o mesmo raciocínio. O a é 2, o b é 2 e o c é menos 24. Vamos substituir na expressão lá, b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, o b é 2 positivo. Então, 2 ao quadrado menos 4. Então, uma coisa importante quando eu estou dando aula aos meus alunos, eu sempre pergunto, mas esse 4? Então, esse 4 é o 4 da fórmula já, ele sempre vai aparecer, então sempre eu vou colocar ele. Então, ele não é daqui, eu não tirei da equação, ele já está na fórmula, está embutida na fórmula. Então, repete menos 4 vezes o a, que é o 2, está aqui, vezes o c, que é menos 24. Agora, fazendo os cálculos lá, 2 ao quadrado é 4, aí, menos com mais, menos, menos com menos, mais, e multiplico. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 24, 192. 192 mais 4, sim, agora 196. Agora eu vou fazer a substituição lá na fórmula de resolução da equação. Então, ou seja, menos b mais ou menos raiz de delta. Então, menos, está aqui da fórmula, o b é 2 positivo, tá vendo aqui? 2 positivo. Mais ou menos raiz de 196 sobre 2 vezes o a. O a é 2. Muitas
vezes acontece assim, os alunos fazem bem certinho a substituição, na hora de resolver eles esquecem de extrair a raiz. Então, depois que eu encontro o valor do delta, eu tenho que extrair a raiz aqui. Então, qual é a raiz de 196? Então, que número que vezes ele mesmo dá 196? É o 14. Então, olha lá, menos com mais ou menos, raiz de 196, 14, divididos por 2 vezes 2, 4. Agora eu vou fazer o cálculo do x' e x'. X', menos 2 mais 14 sobre 4. Se você está devendo 2 e tem 14, então vai sobrar 12. 12 divididos por 4 é 3. X', menos 2 com menos 4. Outro erro que o pessoal comete muito, menos com menos mais. Não, aqui não é uma multiplicação. Aqui eu estou devendo 2 e estou devendo 14. Se eu estou devendo 2 e devendo 14, eu estou devendo 16. Então, menos 16 divididos por 4 vai dar menos 4. Portanto, essa solução, essa equação também possui duas raízes distintas. Por quê? Porque meu delta é maior do que zero. Muito bem. Então, agora vamos ver uma outra situação, né? É a mesma equação de segundo grau, porém, né, uma situação diferente. Então, por exemplo, aqui, x² menos 5x mais 7 igual a zero. Lembrando que, quando eu estou resolvendo uma equação de segundo grau, eu quero descobrir que valor que eu substituo no lugar do x, que vai dar zero aqui no final, né? Então, é isso que eu estou procurando. Então, aqui no caso, o a é 1, o b é menos 5 e o c é 7. Então, eu vou fazer a substituição lá no delta. Então, b ao quadrado menos 4ac igual a b ao quadrado. O b é menos 5, então menos 5 ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o 7, que é o c. Fazendo o cálculo aqui do menos 5 ao quadrado, que é 25, porque menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. E a regrinha de sinal aqui, menos com mais, menos com mais, menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7, 28. Eu chego no seguinte resultado, 25 menos 28. Se eu tenho 25 e gastei 28, eu fico devendo 3. Nesse caso, se eu fosse continuar a resolução da minha equação, substituindo lá na fórmula, então eu teria menos b, que o b é menos 5, mais ou menos raiz do menos 3, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1. Nesse caso, o que acontece? Acontece que eu já comentei anteriormente. A raiz aqui deu negativa. E como nós vimos, nós estamos resolvendo dentro do conjunto dos números reais. Ou seja, não existe um número real que multiplicado por ele mesmo dê menos 3. Portanto, eu não vou continuar resolvendo essa equação. Aliás, quando eu estou resolvendo uma equação de segundo grau e já obtenho o valor de delta negativo, eu já vou chegar à conclusão de que não existe solução real. Ou seja, então, nesse caso não há solução real, pois não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Portanto, quando o valor de delta for um número negativo, não poderemos continuar a resolução para x real. Portanto, delta negativo, não existe solução real para a minha equação. Um quarto exemplo lá é o 2x² menos 4 igual a zero. Então, veja que agora eu tenho uma equação incompleta. Ah, dá para resolver por essa forma? Também dá. Então, vamos lá. O a é 2, o b é 0, né? Porque não tem o x aqui, o b é o coeficiente. O b é um coeficiente, ou seja, é um número que multiplica o x. Não tem o x, então o b é 0. E o seu termo independente é o menos 4. Aí eu vou substituir lá na fórmula. B, que é 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 4. Então, eu vou ter o resultado 0 ao quadrado é 0. E vou fazer a regrinha aqui, menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 4, 32. Muito bem. Agora eu vou fazer a substituição no valor do x. Então, menos b, menos 0, mais ou menos raiz do delta, que deu 32, que está aqui, sobre 2 vezes 2. Vai ficar 0 mais ou menos. O 32, como que eu obtenho ele? Fatorando, né? Como é que eu posso tirar o 32 da raiz? Então, o 32 não é uma raiz exata. Eu posso até encontrar um valor na calculadora lá, um número decimal, né? Vai ficar um número com infinitas casas decimais. Mas para não deixar resultado com vírgula,
eu vou fatorar aqui o 32. Então, 32 divididos por 2 dá 16, 16 divididos por 2 dá 8, 8 divididos por 2 dá 4, 4 divididos por 2 dá 2, 2 divididos por 2 dá 1. Como é que eu faço? Eu quero simplificar essa raiz. Então, eu vou tirar o que eu puder de dentro dela. Então, como é raiz quadrada, eu vou separar esses números aqui de 2 em 2. Então, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2. Que são 5 2, né? É a mesma coisa que 2 à quinta. Mas como eu quero simplificar essa raiz, cada 2 ao quadrado vai dar 4. E a raiz de 4 eu vou poder tirar da raiz. Então, 2 ao quadrado está aqui. Outro 2 ao quadrado está aqui. E mais um 2. Aqui eu repeti, né? 2 vezes 2, 4. Aliás, aqui eu não coloquei 4. Vamos colocar o 4 ali já. Então, ficou lá 0, mais ou menos, né? Raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Que é a fatoração do 32. Esse 2 ao quadrado vai dar 4, e raiz de 4 é 2. Então, é esse 2 aqui. Esse outro 2 ao quadrado vai dar raiz de 4, que também é 2. Está aqui. Né? Então, esses 2 aqui que estão aqui fora são esses 2 ao quadrado que eu tirei da raiz. E esse 2 que ficou na raiz é esse 2 sozinho aqui, 2 elevado a 1. Porque raiz quadrada de 2 não é exata, então eu deixei na raiz. Aí, 2 vezes 2 aqui é 4. E aqui, 2 vezes 2 aqui é 4. Ou seja, o x' vai ficar mais... que o 0 eu não coloquei, né? 0 mais alguma coisa, 0 menos alguma coisa, não vai fazer diferença, então, esse 0. Então, eu eliminei o 0 aqui da expressão. Então, vai ficar mais 2 vezes 2, 4, raiz de 2 sobre 4. Tá aqui, ó. 4, raiz de 2 sobre 4. Dá para dividir 4 por 4, que dá 1. Sobra só o mais raiz de 2. Aí, agora, menos 2 vezes 2, 4, né? Vezes a raiz de 2 que está aqui sobre 4. Então, menos com mais é menos, 4 divididos por 4 é 1, sobrou só a raiz de 2. Esse exemplo aqui eu coloquei para mostrar que nem sempre a tua raiz vai ser um valor bonitinho, inteiro, né? Sem vírgula. Então, vai acontecer situações em que você vai estar resolvendo uma equação de segundo grau e vai recair assim numa solução dessa forma. Agora vamos ao último exemplo lá, que tem a seguinte característica. Então, aqui eu tenho as soluções, mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Aqui, 3x ao quadrado mais 5x igual a 0. Então, é outra equação incompleta. O A é 3, o B é 5 e o C é 0. Ó, o termo independente não tem agora. Vou fazer a mesma coisa. Vou substituir o B, que é o 5, no lugar do B. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 0. 5 ao quadrado, 25. E aqui vai dar 0. Tem muitas vezes, eu vejo meus alunos recaindo aqui, né? Faz a multiplicação. 4 vezes 3, 12. E esquece que aqui é 0. Se aqui é 0, vai anular tudo isso aqui. Se tiver vários números multiplicando por 0, vai zerar tudo. Né? Então, isso aqui vai dar 0, vai sobrar só 25. Agora, vou lá para a substituição do x. Menos b mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Menos, está aqui. Mais 5, que é o meu b. Tá aqui. Mais ou menos raiz do delta, que é 25 sobre 2 vezes o A. O A é 3. Agora vamos achar lá o x', o valor de x ainda, né? Vamos fazer aqui simplificar essa expressão. Menos com mais, menos 5. Mais ou menos, raiz de 25, 5. 2 vezes 3, 6. Agora sim, vamos para o x'. X', menos 5, agora primeiro eu vou fazer o mais 5. Menos 5 mais 5 sobre 6. Se eu gastei 5 e tenho 5, vou pagar minha conta e vou ficar com 0, né? Então, mais 5 com menos 5 é 0. E 0 dividido por qualquer número é 0. X duas linhas, menos 5, e agora em vez de mais 5, vou usar menos 5. Estou devendo 5, eu estou devendo 5. Então, se eu estou devendo 5 duas vezes, eu estou devendo 10. Divididos por 6. Então, vai dar 10 dividido, menos 10 divididos por 6 vai dar 5 terços. Como é que eu cheguei nisso? Fui simplificado. 10 divididos por 2 dá 5, 6 divididos por 2 dá 3. Ou seja, uma forma de simplificar, né, a minha fração. E essa equação é uma equação incompleta, naquela que a gente colocava o x em evidência. Se você olhar os vídeos anteriores aí, com relação à equação de segundo grau, você vai ver que eu expliquei como resolver esse tipo de equação colocando o x em evidência. Se você resolvesse essa mesma equação colocando o x em evidência, você chegaria a esse mesmo resultado. Então, aqui eu tenho a solução 0 e
menos 5/3. E aí, nós terminamos, né, a nossa explicação sobre como utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver equações do segundo grau. Espero que você tenha entendido aí e bons estudos para você.